Se nós formos para a questão do cinema história, né, daí encaminhando para essa discussão mais para o campo da história, nós vamos ver que é uma área que ela é relativamente nova em termos de pesquisas. No Brasil ela é bastante nova, ela tem um pouco mais de 10 anos, e ela é sim um campo teórico metodológico. Ela tem hoje muita bibliografia, também tem muito aventureiro, porque é muito divertido, e as pessoas às vezes acham que é fácil trabalhar com cinema, porque cinema é muito legal e todo mundo vê desde criancinha, mas nem sempre as pessoas efetivamente conhecem aquilo que estava falando. Para trabalhar com uma área, preciso conhecer os elementos. Série em português? Sim, por isso que eu trouxe. Isso em português ali. Isso é bem legal. Do Rosenstein. Isso aí, trouxe o Marco Ferrot, que são os dois que eu mais gosto, embora eles sejam bem diferentes, né? Então, se a gente for pensar este campo do cinema história, e se pensa desta forma, cinema história, uma vez eu tentei pensar assim, vem cá, se a gente começasse a chamar de cinema audiovisual, meus colegas que trabalham, não, tem que continuar cinema história. Que coisa mais chata. Então, se marcou como cinema história e continua sendo pensado como cinema história, né? É pensar o conhecimento da história a partir da análise fílmica e da relação deste filme com o seu contexto de produção. Ou seja, se todo filme, e aí a gente vai depois falando um pouquinho da diferença entre Marco Ferrot e Robert Hotchkiss, se todo filme é um filme sobre o seu presente, há algo que ele pode nos trazer enquanto conhecimento deste presente. Portanto, todo filme, enquanto um bem cultural, ele nos traz algo que nos permite conhecer, reconhecer o lugar, a época, o grupo que o produziu. E nesse sentido, ele se torna uma excelente fonte para a pesquisa histórica. É nesse sentido que o cinema histórico começa a ser desenvolvido com Marco Ferrot. Ele não é o primeiro a escrever sobre cinema história, alguns textos esparsos foram escritos antes, mas é ele nos anos 60 que começa a organizar e a sistematizar melhor estes estudos, de tal forma que a gente começa a ter, por um lado, ele se dá conta, há algo novo aqui, né? E aí ele começa a olhar os filmes e depois, mais adiante, ele começa a pensar nos procedimentos de análise. Que tipos de procedimentos eu preciso? Como na mesma época, na França, todo um grupo de críticos de cinema estava organizando as análises fílmicas e começando a trabalhar com análises fílmicas e dando legitimidade para aquilo que vem a se chamar como linguagem audiovisual. Eu sempre brinco com os meus alunos isso, que a gente hoje pode falar tão facilmente, olha que bonito, o plano tal, olha essa montagem, né? Uma que são anos para serem desenvolvidas na prática, e depois mais um longo tempo para elas serem percebidas enquanto uma linguagem, serem estudadas pelos críticos e serem sistematizadas. Então, quando o Marco Ferrot começa a trabalhar, todo esse desenvolvimento está sendo feito, e ele começa a aplicar esse desenvolvimento da estética do filme na análise dos filmes para pensar a questão da relação do cinema com a história. Tem um texto dele que está naquele livrinho publicado pela Paz e Terra, Cinema e História, eu não cheguei a olhar se ele está aqui, que é uma preciosidade, porque são só 3 páginas, não tem mais do que isso, 2, 3 páginas, aqui, ó. Os efeitos encadeados do judeu de Sus. Nessa edição aqui, o mais engraçado, eu já tenho esse livro em 3 versões, em cada versão os textos são sempre diferentes, então a questão da polissemia da tradução é divertida. Tem 3 páginas e ele só mostra o seguinte: um diretor de cinema durante o regime nazista foi
ele foi condenado, ele foi julgado por ser nazista. Ele disse, não, mas veja bem, eu fiz um filme que se chama O Judeu de Suíça. Como é que eu vou ser nazista? Como é que eu vou ser antissemita se eu até fiz um filme assim? Aí, é verdade, então você realmente não é antissemita, foi liberado e tal, passou o julgamento. O Marc Ferrot vai lá, olha o filme, analisa o filme apenas naquilo que ele chama as fusões encadeadas, que são o quê? Os momentos de passagem de um plano para o outro, em que a primeira imagem vai desaparecendo e a segunda imagem vai aparecendo. Então, por alguns segundos, a gente tem na tela duas imagens sobrepostas. E aí ele analisou só isso, as fusões encadeadas. Ao analisar as fusões encadeadas, ele viu as relações que o diretor acabou produzindo a respeito dos judeus e disse, sim, ele era nazista, se fosse hoje ele seria condenado. Ou seja, ele percebe pela análise fílmica o discurso sobre a história. Mas qual é a grande questão do Marc Ferrot? O Marc Ferrot era interessado apenas na história do tempo presente. Portanto, ele só se interessava por filmes que falassem sobre agora. Então, filmes que fossem documentários, ele gostava muito de documentários. Ele dizia assim, os documentários, os filmes de televisão, eles criam os fatos, eles criam a história. Então, ele gostava muito desta questão. Já os filmes de reconstituição histórica, que depois é uma outra discussão que eu vou mostrar um pouquinho, ele diz assim, isso é inútil, isso eu não gosto. A questão mesmo, aquilo que é importante são estes filmes sobre a atualidade, sobre a época, aquilo que capta. E ele vai dizer, que outro filme capta os anos 60 do modo como captam os filmes do Godard? Que outros filmes nos diriam isso e nos dariam essa riqueza de detalhes, de sensações, de sensibilidades de uma época? Nenhum outro. Então é neste sentido que ele percebe estes filmes sobre o presente como realmente elementos de história, como documentos de história e válidos para serem estudados. Uma coisa que ele também adora é algo que ele chamou de filmes de montagem, e ele também acabou entrando para a questão da produção cinematográfica, que são materiais de documentários antigos, de cinejornais, e que eram remontados para produzir um novo material. Ou seja, já é, lá no passado, já é um olhar recortado, né? Porque se a gente liga uma câmera, já recortei, já enquadrei, já pensei no plano, já pensei em tudo o restante. Agora, se eu pego uma pessoa que é aqui do presente, olha para aquele material lá e reedita aquele material, nós temos um segundo olhar sobre aquele passado. Portanto, não é... Exatamente, o Silvio Tendler. E agora, o mais interessante é que o cinema está começando a fazer material cinematográfico a partir do material de televisão, que nem Uma Noite de 67, ou seja, hoje o que é usado como material base não são mais nem as imagens de cinejornais, porque não tem mais cinejornal mesmo, mas as imagens da televisão que captam tudo, organizam tudo e enfim. Então nós temos aí um tipo de documentário que ele gosta bastante.